A paz do Senhor a todo o povo, passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem da parte de Deus. Temos esse encontro marcado aqui neste canal, e você que já é inscrito, amém, glória a Deus. Você que ainda não é inscrito, se inscreve neste canal, porque sempre temos uma mensagem da parte de Deus, o alimento principal, o alimento que é a palavra do Senhor. E você compartilha com outras pessoas, envia mensagem, porque nós temos um dever todos nós temos um dever de pregar o Evangelho, porque a palavra do Senhor é quem faz a mudança na vida da humanidade. Só a palavra de Deus pode mudar. Nós temos que crer no Senhor a todo tempo e saber que em meio às lutas que nós passamos no dia a dia, quem não passa por luta nessa terra, nós sabemos que o nosso Deus ele é vivo, ele se faz presente, aonde diz a palavra do Senhor, e a palavra é verdadeira, a palavra não mente. Jesus fala que ele está conosco todos os dias, e aonde tem 2 ou 3 reunidos falando o nome dele, ele se faz presente. Então nós temos a certeza porque nós cremos na palavra do Senhor, onde diz a palavra que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não muda, e Deus ele também não muda. Então, irmãos e irmãs, compartilha com outras pessoas, envia mensagem para todos os seus contatos, se inscreve neste canal, indica outras pessoas, porque aqui nós só falamos das coisas do alto, das coisas de Deus. Amém? O nosso Deus é maravilhoso e Deus tem colocado uma mensagem no meu coração que está no livro de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, aonde a palavra diz assim, tem um título que diz assim aqui no capítulo 10, não devemos tentar a Cristo, não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Então o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, alertando aquele povo, que hoje somos nós que está ouvindo essa palavra, porque não era própria dele, mas vinha do Espírito Santo do Senhor, como toda palavra procede de Deus. Então ele alertando aquele povo para que eles não viessem a tentar a Cristo. Atentar a Cristo como? Nós vamos entender aqui nesta mensagem, nesta palavra. Como alguns dos israelitas tentaram. E diz assim no versículo 10, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aquela rocha que Moisés ele tocou, aquela pedra era Cristo, diz a palavra do Senhor. Aquela pedra seguia aquele povo. Deus estava com aquele povo. Todo aquele povo viu os sinais que Deus fez no Egito. Todo aquele povo viu os sinais que como Deus ali castigou os inimigos que aprisionavam o povo de Deus. Deus ali aquele povo viu ali o mar que foi aberto, que Deus abriu para aquele povo passar. Aquele povo comeram do maná. Aquele povo bebia desta água, via aqueles milagres acontecer. Mas aquele povo, como fala no título tentar, aquele povo começava a murmurar, aquele povo começava a reclamar. Então, nós podemos entender tentar a Deus também quando nós vamos fazer coisas sabendo que Deus ele não se agrada, porque está escrito, porque a gente conhece a palavra do Senhor, porque a gente sabe que aquelas coisas Deus não se agrada, nós podemos tentar a Deus dessa forma. E por isso, nós temos que ter o cuidado, porque nós sabemos que Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo. A gente pode até pensar que está escondendo de alguém, do homem pode até esconder, mas de Deus ninguém esconde. Então chega um momento que Deus ele vai sempre falar com a gente através do Espírito Santo, porque Deus não quer que nenhum se perca. Deus ele vai falar para que a gente se volte para Ele
de todo o coração. Para que a gente se conserte, o Espírito Santo vai falar. Ele fala com a gente sempre naquilo que nós estamos, muitas das vezes, se desviando em pensamento, no falar, no andar, no mau testemunho. Deus, ele não vai nos chamar, ele vai falar conosco através da palavra, usando pessoas. De alguma forma ele vai falar com a gente para que a gente não se perca. Mas quando o ser humano ele insiste em achar que está enganando, a palavra diz que quando a gente pensa que já conhecemos a palavra, pensa que está enganando a Deus, nós estamos apenas sendo enganados, estamos enganando a nós mesmos. Então nós temos que observar, porque sabemos que Deus é justo. Nós sabemos que Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Deus é amor e ele é justiça. Então o apóstolo Paulo ali falando para aquele povo que nós temos que ter cuidado para que não venha e cair nas ciladas, porque nós sabemos que a cilada é o inimigo que ele prepara cilada, ele prepara banquetes, ele prepara pratos bonitos, geralmente envolve pessoas, é isso que vai nos dizer nessa palavra. Geralmente envolve pessoas. Então, o nosso Deus, ele sabe de tudo e nós temos que vigiar a cada dia e a cada momento para que a gente não venha cair nas armadilhas, na cilada de Satanás, porque Deus ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus é de amor, mas também Deus é de justiça. Ele não tem o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Deus ele não tem. Eu costumo dizer que Deus, a gente sabe disso, que Deus ele não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Porque a pessoa ela tem uma condição, porque ela tem um título. Deus ele não passa a mão na cabeça de ninguém, nós sabemos disso. E continuando no versículo 5, aqui de 1 Coríntios capítulo 10, agora no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ou seja, muitos morreram no deserto, ali naquela trajetória, rumo àquela terra prometida, a terra que manda leite e mel. Antes daquele povo chegar lá, muitos, eles se perderam, eles morreram, eles ficaram ali no deserto. A maioria daquele povo, ou seja, todos aqueles que ouviram aquela mensagem ali do Egito, só chegou dois ali na terra prometida, Caleb e Josué. Chegou muita gente, mas aqueles outros foram que nasceram no caminho, naquela trajetória. Então, nós entendemos que o apóstolo alertando aqui o povo, para que eles também não se perdessem, para que eles tivessem cuidado. Assim é o que Deus está falando com a gente hoje, neste momento, para que a gente tenha cuidado, para que a gente não venha se perder, porque muitas das vezes a morte, que é que fala que aquele povo morreram ali no deserto, essa morte hoje é morte espiritual. Muitas das vezes a pessoa, ela está na casa do Senhor, ela já conhece a palavra, ela busca a Deus, mas muitas das vezes está fazendo coisas tão abomináveis a Deus, que acaba ficando perdida, sem saber o que fazer, porque muitas das vezes fica morto espiritualmente. Ou seja, se nós fazer o prazer da carne, se nós viver, ser um cristão, ser uma pessoa carnal, nós sabemos que aí onde é que entra a morte espiritual, a gente começa a ficar perdido, começa a ficar desorientado, e Deus ele não quer que a gente viva assim. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele quer que nós sejamos pessoas espirituais. E para ser espiritual, nós sabemos que nós temos que vigiar de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor, se esforçar para obedecer o que Deus nos ordena. Porque o nosso Deus, Ele quer que a gente permaneça. Deus, de forma nenhuma, Ele quer que a gente venha fracassar nesta caminhada. De forma nenhuma, Deus quer ver o povo derrotado. De jeito nenhum. Deus quer ver o povo abençoado. O povo que dá ouvido à palavra do Senhor, Deus quer ver eles abençoados. É isso que Deus quer fazer com todos nós. Por isso a palavra de Deus nos alerta, dizendo assim, que é no versículo 5, mas Deus não se alegrou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E continuando diz assim, e estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Olha aí, para que não cobicemos as coisas más. Ou seja, nós temos que se apartar daquilo que Deus não se agrada. Para nós ter a nossa vida abençoada, para nós ter vida com Deus, nós precisamos nos afastar daquelas coisas que Deus ele não se agrada.
Nós temos que se afastar das investidas do mal. Nós temos que se afastar por quê? Porque o inimigo, ele sabe que quando a gente pratica coisas que Deus não se agrada, ele sabe que a gente se prejudica com as próprias mãos. Então, é isso que a palavra nos recomenda, que Deus nos recomenda. Como eles cobiçaram, aquele povo se perderam, aquele povo morreram, aquele povo ficaram prostrado. No versículo 7 ele diz assim: não vos façais, pois idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos constituamos como alguns deles fizeram. Prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. 23 mil caíram, se perderam, morreram, porque eles começaram a fazer coisas ali abomináveis ao Senhor. E no versículo 9 continua dizendo assim: E não tentemos a Cristo, como algum deles tentaram, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aqueles, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aquele que cuida de estar em pé, não caia, diz a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que nós ouvimos muitas notícias, né, de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que muitas das vezes se perderam na caminhada, e de repente as coisas começaram a ficar estampadas, de repente começou a se espalhar. Só que Jesus, ele não quer que a gente fique julgando. Jesus, ele não quer que nós venha se enfraquecer na caminhada, venha pensar que as coisas estão aí de qualquer jeito. Não está. Deus, ele está no domínio. O que nós vemos acontecer muitas das vezes ao nosso redor hoje, como as redes sociais, ela aproxima muitas das boas notícias, más notícias, a gente ficar sabendo de alguma forma. Então, Jesus é como diz aqui nesse versículo 12, todo esse contexto era para mim chegar neste versículo aqui, ó. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, porque nós temos que vigiar, porque o inimigo, ele não perde tempo, o inimigo, ele não brinca. Então, nós temos que estar buscando em Deus. O que nós vemos acontecer muitas das vezes, isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque nós temos que entender que tudo é uma plantação. Jesus fala, como Jesus, ele não tem o culpado por o inocente, nem o inocente como culpado. Todos nós fazemos plantação diariamente, as nossas atitudes, o que a gente pensa, o que a gente fala, nós sabemos que de acordo com as nossas atitudes nós estamos plantando, e de repente o que a gente está plantando a gente vai colher. Então, por isso nós temos que ter foco em Deus, buscar a Deus, confiar em Deus, estar orando, estar vigiando, para não cair nas ciladas, né, que o inimigo ele prepara. E geralmente, como diz a palavra, envolve pessoas, e por isso nós temos que estar cuidando da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, né? E nós temos que estar plantando coisas boas diariamente, porque a colheita ela vem para todas as pessoas. A colheita ela vem para todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Fico todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. E aonde você enviar, onde chegar esta mensagem, esta palavra, que chega o poder de Deus, porque a palavra do Senhor, ela é apta para poder nos corrigir, nos exortar, nos ensinar. E assim, quando a gente está dando ouvido à palavra do Senhor, a gente vem a vigiar a cada dia, a cada momento, e Deus abençoar a nossa vida, a nossa família. Envia para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas através desta palavra, em nome de Jesus. Fico todos na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.